Olá! Está começando mais um programa Sabores e Cores dos Chefes Maranhenses. Venham ver essas receitas inéditas que você só vai ver aqui nesse programa. Meu nome é Raquel Bonfim, eu sou professora da Aeronáutica, sou pedagoga da Defensoria Pública da União e também sou pedagoga da Secretaria de Educação. Mas como assim? Uma professora? Isso mesmo, uma professora que passa a semana toda trabalhando, mas final de semana adora cozinhar. É o meu hobby predileto. E a minha cozinha é a cozinha afetiva, aquela cozinha de memória, aquela cozinha que traz receitas da vovó, da mamãe, do titio. E eu trouxe para vocês uma releitura de uma receita do Rodrigo Oliveira, que é o dono do restaurante Mocotó em São Paulo, tá? Eu vou agregar alguns ingredientes que nós temos aqui no Maranhão, que vocês vão ver daqui a pouco todos os detalhes. E também uma geleia de tomates verde. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês dessa vontade de cozinhar e de apresentar para vocês receitas deliciosas e que caracterizam o nosso estado, tá? Eu fui esse ano de 2023 a única maranhense a participar do MasterChef. Isso mesmo, representei bem o nosso estado. De 35 mil eu fiquei entre as 90. Isso traz muito orgulho para mim. Eu trabalho finais de semana com a culinária, principalmente maranhense, no bairro da Liberdade, o maior quilombo urbano da América Latina. E como o tema desse mês, nesse projeto, é cozinha ancestral, eu quis trazer uma receita que representa bem os nossos antepassados e os nossos ancestrais, que é a tapioca, tá? Dadinhos de tapioca, um petisco delicioso servido em bares e botecos ou em reuniões com os amigos. Em sua composição nós temos carboidratos, nós temos lipídios, nós temos proteínas. Os carboidratos da tapioca, os lipídios das gorduras e as proteínas do queijo e do leite, o qual ele é feito. E suas calorias de 80 gramas, nós temos 136 calorias a 142. Nós também podemos fazer esses dadinhos na airfry ou no fogo, ou como ele é feito geralmente, em imersão a óleo. Lembrando que em imersão a óleo, ele aumenta o seu valor calórico. Agora eu vou mostrar para vocês todos os ingredientes dessas receitas. Como eu falei anteriormente, é uma releitura do dadinho de tapioca do Rodrigo Oliveira. Então, para o dadinho de tapioca, nós vamos precisar tapioca de caroço, aquela granulada, vamos precisar de 500 gramas, leite líquido integral, vamos precisar de 1 litro, queijo coalho, 600 gramas, sal quanto basta, pimenta branca quanto basta e óleo 1 litro para fritar. E nós vamos acrescentar, que eu falei para vocês, um ingrediente bem maranhense, que é a erva doce, para dar aquele toque, aquele sabor diferenciado. Agora chegou a melhor parte da prática da nossa oficina aqui na Setu. Vamos lá, cursista, botar em prática tudo que a gente leu sobre o dadinho de tapioca e a geleia de tomates verde. Vamos! Então vamos agora ao nosso procedimento. Não esquecendo que o nosso leite precisa estar quente, tá? Eu já coloquei aqui o leite para ferver. Aqui nós já temos a nossa tapioca de caroço. Vamos agora colocar um pouco de sal. Como eu falei para vocês, sal é quanto basta, tá? Coloque pouco porque a gente pode corrigir. Cerca de uma colherinha, tá? A mesma coisa a nossa erva doce. Ela, se você colocar demais, ela pode roubar o sabor do nosso dadinho. E não é isso que a gente quer. Então nós vamos acrescentar um pouco aqui, um punhadinho de erva doce para dar um sabor diferenciado na nossa tapioca. Nós estamos utilizando aqui meio quilo de tapioca de caroço, tá? Olha aqui, vamos misturar bem. Vamos colocar um pouquinho da nossa pimenta branca, que faz parte da receita, tá? Também é quanto basta, não precisa ser muito, até porque é pimenta, né? Cerca de uma colherinha também, tá? Agora nós vamos misturar e vamos colocar o nosso leite quente. Esse leite vai hidratar a nossa tapioca. Colocando aqui o leite quente dentro da nossa tapioca, nós temos 1 litro de leite para cada meio quilo de tapioca de caroço.
eu já falei para vocês a receita, agora eu estou fazendo o passo a passo. Você vai misturar bem essa mistura para que todos os caroços sejam hidratados. Ó, percebam que ela vai hidratando, você vai misturando. Quando ela estiver bem hidratada, aí é que nós vamos acrescentar o nosso queijo coalho. Essa quantidade para meio quilo de tapioca, nós vamos usar 600 gramas de queijo coalho. Raquel, por que você está usando o queijo coalho? Porque ele dá mais sabor e ele não derrete tanto quanto outros tipos de queijo, tá? Esse queijo aqui, ele estava inteiro em barra e eu já processei. Eu só vou colocar o nosso queijo quando eu perceber que a nossa tapioca já está bem hidratada. Vocês vão perceber daqui a pouco que ela vai começar a inchar. Essa receita, ela não é cara, tá? Ela tem um custo muito barato, porque a tapioca a gente sabe que não é tão caro, né, para você fazer essa receita. O ingrediente mais caro dessa receita é o queijo coalho, mas ela rende muito. Vocês vão ver que nós vamos colocar daqui a pouco nesta forma aqui de alumínio, de preferência desse tamanho, para que os dadinhos fiquem bem bonitos, tá? Ó, como é que já tá aqui? Já tá inchando bem. E quando eu perceber que todo o leite foi absorvido pela nossa tapioca, nós vamos acrescentar o nosso queijo coalho. É importante que você, nesse momento, já pode até preparar a sua forma para receber o seu dadinho de tapioca, a sua massa. Na receita, eu coloquei que nós vamos utilizar plástico filme. Como eu não tenho, eu vou usar esse plástico aqui. Ele até fica mais aderente na nossa forma, tá? Então, você vai pegar esse plástico, você vai colocar aqui na sua forma. Você pode até, inclusive, molhar para que o plástico adere melhor na sua forma, tá? Se você tiver dificuldade, por exemplo, de colocar o plástico filme. Esse plástico aqui, ele é importante na hora que você estiver desenformando o seu dadinho de tapioca. Lembrando que depois dessa etapa que nós colocarmos aqui, essa massa tem que ir para a geladeira ou para o freezer, para ficar bem firme, tá? Vamos mexer mais um pouquinho aqui. Agora também é o momento de nós experimentarmos e saber se está bom de sal para corrigirmos. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês que é importante colocar pouco e depois a gente coloca um pouquinho mais se houver necessidade. Então agora eu vou experimentar aqui, tá? Eu vou deixar para colocar o sal depois. Por quê? Porque o nosso queijo coalho, ele já tem sal. Então, a gente precisa ter cuidado para não ficar muito salgado. Percebam, ó, a nossa tapioca já está ficando bem hidratada. O leite praticamente já entrou, né, dentro dos nossos carocinhos da tapioca. Então, agora eu vou colocar o nosso queijo coalho, tá? Lembrando que para essa receita eu vou estar utilizando 600 gramas de queijo coalho. E aí você vai misturando bem. E depois que eu acrescentar o queijo coalho, que eu vou ver se há necessidade ou não de nós colocarmos mais ou não sal. Lembrando que o queijo coalho já é salgado, tá? Mexe bem para que o nosso queijo penetre bem na nossa tapioca. E como eu falei anteriormente, nós vamos coloquei só um pouquinho de erva doce para não roubar o sabor que eu quero da tapioca com o queijo coalho. Misturando bem. Estão percebendo aqui? Sempre dessa forma para que todo o queijo seja envolvido na nossa tapioca, tá? Essa receita, ela é muito legal para você fazer uma entradinha, para você fazer um petisco que você não vai gastar tanto, né? E é tipicamente maranhense, né? Quem não gosta de tapioca? Com queijo coalho, gente, nossa, fica muito bom. Ó, agregando bem aqui a nossa tapioca com o nosso queijo coalho. Depois que eu agregar bem, eu vou provar para ver se a quantidade de sal foi suficiente ou não, tá?
Como eu falei anteriormente, o sal é quanto basta. Quanto menos você usar sal, melhor nas suas receitas, até por causa da própria saúde, né, gente? Então, vamos colocar pouco, porque tem como a gente corrigir no final da nossa receita. Agreguei bem. Vejam só como é que tá ficando bem consistente a nossa massa. A nossa tapioca tá bem hidratada. Tá com bastante queijo, já tem a pimenta branca. Quem gostar de mais apimentado, coloca mais pimenta, tá? Eu posso até colocar, gente, um pouquinho mais de erva doce, só um pouquinho. Vamos experimentar aqui. A cozinha, ela sempre tem que estar nesse momento de experimentar. Pra mim, já tá bom de sal. Agora eu vou colocar na minha forma, que eu falei para vocês, que ela já tá com plástico. É importante colocar assim. Raquel, eu posso untar? Pode, mas se você colocar dessa forma, fica melhor para você cortar e desenformar. Então agora, a nossa massa já está bem hidratada, já está todos os ingredientes misturados. Nós vamos agora colocar na nossa forma e levar imediatamente para a geladeira ou para o freezer, tá? Então vamos lá? Colocar aqui na forma. Eu vou espalhar bem essa massa aqui na nossa forma. Tentando colocar a quantidade que fique bem bonitinho, né? Bem organizado, para que na hora que eu for cortar os dadinhos, eles ficarem todos da mesma espessura, tá? Você pode usar ou uma forma de alumínio ou um recipiente de vidro, de porcelana, porque ele não vai ao forno, ele vai à geladeira e ao freezer. Então você vai organizando aqui a sua massa. Esse plástico, vocês vão ver como ele é fundamental para que na hora que eu for desenformar, ele não me dá trabalho. Olha só, gente, meio quilo de tapioca, quanto que rende aqui? Vão dar bastante dadinhos de tapioca para nós saborearmos com as nossas geleias, tá? Então, agora nós vamos levar à geladeira ou ao freezer para ficar bem firme, tá? Então, chegou aquele grande momento de você retirar aquela massa do nosso dadinho de tapioca do freezer, tá? Ou da sua geladeira. Como eu falei para vocês, esse plástico que eu coloquei é para facilitar eu tirar da minha forma. Eu vou colocar numa tábua de corte e vou começar a cortar os meus dadinhos. Aqui eu já tenho uma panela com o óleo para ela começar a fritar, tá? Lembrando que a temperatura do óleo precisa estar morno e os nossos dadinhos tem que estar submersos, tá bom? Então, olha só, vamos tirar aqui. E você vai agora tentar cortar os seus dadinhos de forma, né, que todos fiquem iguais. Afinal de contas, o nome é dadinho, né? Então, vamos tentar fazer um dado aqui. Vamos tentar fazer também com que eles fiquem quadradinhos, bonitinhos e uniformes, tá bom? Tem uns mais finos, aí a gente coloca esse pra gente degustar. Quando a gente for colocar na nossa mesa, decorando, a gente vai escolher os mais bonitos, os mais uniformes. É importante ter nesse momento alguns utensílios para você retirar, porque ele frita super rápido, tá? Então nós vamos precisar de uma escumadeira para poder nós retirarmos e colocar também no papel que absorva esse óleo. Não fica cheio de gordura. Raquel, posso fazer no forno? Pode, você pode testar no forno. Aí você vai observar a temperatura do seu forno, o tempo, tá? Essa receita, ela é frita, mas você pode fazer, se você quiser, no forno. Eu vou fazer um teste aqui, colocando um para ver. Coloque um por um para ele não grudar. Lembrando que o nosso dadinho de tapioca, ele tem queijo. Então, quando você coloca muito, pode ser que ele grude, tá? E aí vai dar trabalho para você desgrudar o seu dadinho, tá bom?
Esse momento tem que ter muita calma, muito cuidado, tá? Porque o óleo tá quente. E também tentem não ficar mexendo muito neles, tá? Eles são sensíveis, eles acabaram de sair do freezer. Como a panela é grande, você pode colocar uma quantidade maior. Quando você estiver na sua casa, não coloque uma quantidade muito grande que você não possa virar, tá? E como eu falei, não é bom ficar mexendo muito. Deixa eles fritar de um lado, depois que você observar que eles já estão douradinhos, você vira, tá? E já prepara um recipiente, né? Para que você possa colocar eles no papel toalha. Lembrando, gente, que essa receita, né, é uma releitura da receita do chefe Rodrigo Oliveira, que é dono do restaurante Mocotó, mas eu acrescentei alguns ingredientes maranhenses, que é a erva doce, como eu falei para vocês anteriormente. E essa receita, ele foi feito a partir de um erro. Ele deixou a tapioca hidratando, ele ia fazer um bolo, e quando ele voltou para fazer o bolo, não dava mais. E ele disse, eu não vou estragar esse monte de tapioca, essa quantidade de queijo, de leite. Ele resolveu cortar os dadinhos e foi fritar. E foi um sucesso até hoje. Quando você chega no restaurante dele, o dadinho de tapioca do Rodrigo Oliveira é um sucesso. E eu quis trazer para vocês, né? Já que é uma receita que tem um ingrediente bem ancestral e que tem tudo a ver com quilombo, né? Que é a tapioca. E é bem maranhense. E com a erva doce que eu fiz essa releitura, fica perfeito. Vamos agora começar a fazer a nossa geleia autoral. Na geleia de tomates verdes, nós vamos precisar aproximadamente de 2 kg de tomates verdes, aproximadamente 1 kg de açúcar cristal, maçã verde aproximadamente 300 gramas, cravo da Índia 20 gramas, limão siciliano 2 gramas do suco, tá? Água quanto basta para poder cozinhar e a pimenta de cheiro 300 gramas. Então, quais são os procedimentos? Primeiro, lavar bem os tomates, cortar em tirinhas e vamos agora colocar para cozinhar esses tomates, tá? Olha só. Eu vou acrescentar uma quantidade de água pequena. Por quê? Porque o tomate, ele sai bastante água. Então, se você botar muita água, a sua geleia vai demorar bastante. Eu vou acrescentar um pouco da água que eu cozinhei a minha maçã, para dar sabor. Então, só um pouquinho da água. Recapitulando, nós temos aqui o nosso tomate verde em tirinha. Juliene. Raquel, eu quero colocar menores. Você pode colocar, tá? A geleia fique à vontade. Nesse momento, para fazer qualquer geleia, você precisa de paciência, tá bom? Eu vou colocar a minha pimentinha inteira só para dar um sabor diferenciado. Como eu falei para vocês, eu gosto de fazer as minhas receitas com algo que agregue valores aos nossos ingredientes do Maranhão, principalmente do Nordeste, né? Vou colocar também o gengibre, vou picar esse gengibre aqui, tá? Vou colocar na nossa geleia. Vou colocar aqui o nosso cravo da Índia, você pode colocar aqui, porque esse aqui fica muito bom e agradável. Vou colocar aqui o nosso açúcar na nossa geleia de tomate. Misturando. E para a gente dar um pouco de acidez, eu vou colocar um pouco do suco do limão siciliano e vou deixar cozinhar. E todas as vezes que você for fazer geleia, lembre-se que geleia precisa de bastante paciência, tá? Demora um pouquinho, mas você não vai se arrepender. Essa geleia, dentro da geladeira, ela tem uma durabilidade bem grande. É só você conservar no recipiente, principalmente de vidro, bem tampado, e você pode consumir durante muito tempo, tá? E todas as vezes que você for consumir, você tira um pouco, coloca no recipiente para as pessoas se servirem, tá certo? Vamos agora colocar um pouquinho do suco do limão para dar uma acidez na nossa geleia aqui de tomate. Eu gosto muito de usar o limão siciliano. Se você quiser colocar algumas raspinhas, você pode colocar, tá? Eu vou colocar só o suco e sempre experimentando para você ver o sabor, se precisa colocar mais um pouquinho de acidez ou não. Ó, um pouquinho do suco, mexendo sempre. Agora, eu vou acrescentar aquele purê que eu falei para vocês das nossas maçã verde. Como eu disse anteriormente, a geleia eu não uso nenhuma
gelatina industrial. Eu uso os próprios ingredientes naturais para dar essa consistência de geleia natural e que fica com muito mais sabor. Mexendo até você perceber que já estão cozidos e vou experimentar do açúcar. Então, nossa geleia praticamente já está pronta. Eu já usei aqui esse amassador de batatas ou de feijão para dar uma consistência melhor de geleia, tá? Se você quiser, você pode passar inclusive no processador, só tenha cuidado porque você colocou cravinho, né? Então, quando ele colocar no processador, não vai ficar um sabor tão agradável. Por isso que eu gosto de usar esse instrumento aqui, tá? Você pode amassar ou com esse ou com um garfo maior. Importante é que você dê essa consistência aqui de geleia. Raquel, eu quero deixar com mais pedaços. Pode deixar com mais pedaços. A geleia é sua, né? Você fique à vontade. Agora nós vamos levar para a geladeira para esfriar, porque ela precisa ser degustada fria, tá bom? Então, vamos lá. Então, terminamos nossa oficina nesse projeto chamado Sabores e Cores dos Chefes Maranhenses aqui na Setur, no Museu de Gastronomia. Estou muito agradecida na pessoa do Saulo e da Patrícia por ter me convidado para fazer uma receita que relembre as nossas receitas ancestrais, principalmente vindo do Quilombo, de onde eu moro, no bairro da Liberdade, né? Trazendo essa curiosidade que é o maior quilombo urbano da América Latina. E eu convido todos vocês a visitar-nos, né? E também a visitar o nosso restaurante, que daqui a pouco, né, vai estar inaugurando esse restaurante no bairro da Liberdade, em que vamos trabalhar comidas veganas, vegetarianas e tradicionais e as típicas do nosso Maranhão. Então, aqui nós temos o resultado final da nossa geleia de tomates verde e os nossos dadinhos de tapioca, que é justamente esse ingrediente bem ancestral do nosso quilombo. Eu espero que todos tenham gostado e eu vou fazer uma pergunta para os cursistas de hoje. Vocês gostaram da oficina? Sim! Muito! Eba! Obrigada e tudo de bom e até a próxima!